Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede a todo e qualquer entendimento, esteja e permaneça em nossas vidas. Amém? Louvado seja Deus que nos deu mais uma nova chance, uma nova vida, uma nova semana, um novo dia. Vamos conversar com Deus. Senhor, mais uma vez eu me coloco perante a tua face, engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por estar conosco, por não desistir de nós. Teus livramentos, a tua proteção sobre a minha vida, a vida da minha família, a vida de todos os teus servos que já se faz presente ao ouvir a minha voz, a estar em concordância comigo através da oração. Venha sobre nós o teu Espírito Santo para abrir a mente de cada um de nós, o nosso coração, a mente para compreender e o coração para guardar a tua palavra. Eu oro a ti e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, quero lhe convidar a estar abrindo a sua Bíblia, mas antes vamos estar falando sobre cumprindo o chamado. Abra sua Bíblia no livro de Paulo, escrevendo a seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos, Paulo estava perto de partir da vida terrena para a eternidade. Paulo estava preocupado com a situação que já na época acontecia por conta dos que não davam credibilidade à sã doutrina. Muitos tinham nos seus ouvidos como comichão e trazia consigo mesmo a consequência das suas próprias concupiscências. Paulo começa a trazer uma palavra de encorajamento, de incentivo ao jovem Timóteo a cumprir, a exercer e atender o seu chamado ministerial. Qual era o chamado que Timóteo tinha? Em ser um evangelista, em ser um anunciador das boas novas de Cristo. E ele disse que muitos iam desviar-se da verdade, voltando para as fábulas, as anedotas. E Paulo agora traz uma palavra de conforto, de ânimo, de confiança, exortando a Timóteo. Mas tu se sóbrio em tudo, ou seja, seja cauteloso em tudo, seja cuidadoso em tudo, seja vigilante em tudo. Sofre as aflições. Sofrer as aflições da vida. As aflições da vida, tanto aquele que ainda não teve uma experiência, ainda não entregou a sua vida para Jesus, tanto ele sofre as aflições da vida, como aqueles que abraçaram um chamado de Deus. Faz a obra, e ele especifica a obra que foi confiada na mão de Timóteo, de ser um evangelista. Qual o chamado de Deus na sua vida? Quantos têm um chamado e abriram mão desse chamado por conta de um sofrimento, por conta de uma luta, por conta de uma calúnia, por conta de uma perseguição, às vezes até inveja, assim como na vida de José. José entrou por uma situação que, mesmo Deus estando no controle e tendo um chamado na vida de José,
José passou por muita situação difíceis. E ele superou porque ele tinha um chamado. Ele conhecia o Deus que ele lhe adorava. Ele foi fiel em tudo e Deus o exaltou. Qual o chamado de Deus na sua vida? Você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida? Paulo está dizendo aqui, olha, cumpre o teu ministério. Ministério significa serviço. Todos nós que temos um ministério, temos um serviço a desenvolver, a cumprir um chamado dado por Deus. Muitos começaram, pararam no caminho. Muitos têm um chamado e não atendeu esse chamado, porque diz que grande é a responsabilidade. E eu pergunto, Deus só dá grande responsabilidade a quem é grande responsável diante de Deus. Verdade que a obra do Senhor, a responsabilidade em fazer a sua vontade é grande. Há uma responsabilidade muito grande. Mas Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Ele nos orienta. É Ele que nos dá a condição. É Ele que nos ordena, é Ele que nos orienta. Não importa qual área do seu chamado. Se você tem um chamado a pregar a palavra, cumpra o chamado da pregação. Se você tem um chamado de louvar a Deus, se tem o dom de louvar, louve ao Senhor. Se você tem um dom de tocar algum instrumento, faça isso para adorar a Deus. Todos nós temos um chamado do Senhor. O mínimo que nós temos nesse chamado é fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, quantas vidas estão sendo impactadas com essa palavra. Vidas que receberam de Ti um ministério, um chamado. Muitos desses deixaram abrir mão desse chamado, Pai, por não suportar a aflição, por não suportar a perseguição, Pai. Vá cuidando dos teus filhos, vá lhe dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Que haja, Senhor Deus, ânimo, que haja encorajamento a prosseguir a esse chamado. Os que têm um chamado, meu Pai, têm se ocultado, têm se escondido, assim como Jonas. Que o Senhor alcance essas vidas e prepare para fazer a tua vontade. No teu altar eu coloco a minha vida, minha esposa, nossa família, meus vizinhos, companheiros de trabalho, meus chefes. Cada um daqueles, Senhor Deus, que estão engajados na tua obra, em cada departamento, Senhor. Nos dê da sua unção, nos dê da sua sabedoria. Eu oro a Ti, meu Pai, apresentando os doentes, enfermos, estão em casa, nos hospitais. Os que estão nas grades, detidos, nas cadeias espirituais, nas cadeias físicas. Tu é Deus que liberta, Tu é Deus que restaura. Dás um domingo abençoado, uma semana de bênção. Que esta semana seja uma semana de vitória. Eu oro a Ti, meu Pai, e já Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, esteja conosco, compartilhando das mensagens de momento de reflexão. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube, acesse e estar aqui, olha. Momento de reflexão, Ramiro Silva. Amém? Ou Ramiro Silva, momento de reflexão. Eu vou colocar na legenda para você acompanhar. Da forma que você vai ver escrito, você vai digitar e vai encontrar. Amém? Hashtag Ramiro Silva. Um tracinho, uma pausa. Hashtag momento de reflexão. Vou deixar tudo anotado aqui, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão. Paz do Senhor.